Olá, olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula desse módulo, né? O teatro na prática. Isso aí. E viemos trazer para vocês hoje, depois das outras aulas, né? Que a gente veio subindo de nível. Como criar um teatro na prática. E dessa vez viemos trazer para vocês uma apresentação que nós fizemos em 2 estados. Em Santa Catarina e em Curitiba, Paraná, né? Que é do livro Entre Leões. Esse foi um desafio que nós recebemos. Representar, dar vida a um pequeno trecho do livro, onde foi um lançamento, um mega evento. Isso. Então, a gente vai passar para vocês um pouquinho como é colocar, então, dar vida a algo que já está feito, né? Então, a história do livro, como que pega, como que faz, né, do livro, como escolher, como essa coisa, né, porque um livro grande, como que a gente pega um trecho do livro e transforma isso numa peça, né, uma peça atrativa, que as pessoas possam ver e consigam entender o que está acontecendo, o desenrolar da peça, consigam entender, mesmo que não tenha lido o livro, né, esse foi o nosso grande desafio, fazer isso, né, escolher um trecho do livro que a gente pudesse ensinar em qualquer lugar e que todos entendessem a história, mesmo não tendo lido o livro ainda. E deixado com curiosidade, né, do que virá pela frente. E falar assim, não, eu quero ler esse livro. Essa foi a cereja maior, né? Deixar esse gostinho de quero mais, para poderem todos adquirir o livro e conseguirem ler, né? Dando continuidade à história do livro. Foi isso aí. Muito bom. Aqui está o livro, né? De Michele Gontijo, Entre Leões, uma contradição, livro 1. Olha só o livro aí, galera, ó, bem legal, tá? Aí a gente já tem novos desafios, né? Nós vamos fazer de alguns outros livros já agora, né? Só tá a questão da gente marcar a data certinho, mas nós vamos fazer lançamento de outros livros aí também, com peças, com coisas bem legais. E agora um desafio maior, né? Com um cenário todo apropriado, com uma coisa toda maior, né? Vai ser muito bom. Então, galera, olha só que legal aqui, ó. Em um mundo caótico e sem esperança, alguém foi levantado para lutar as últimas guerras antes do grande Armagedon. Uau! Quer saber quem é esse alguém? Entre Leões, uma contradição. Isso. Já. Pois é, galera. E aí, a gente recebeu então esse desafio, que foi criar uma peça no lançamento desse livro. Então a Michele Gontijo, que é a autora do livro, nos procurou e fez esse desafio. Vocês topam fazer essa encenação, criar uma peça em cima da parte do livro e vir apresentar no lançamento? Né? Então, de pronto, o coração deu aquela acelerada, aquele friozinho, mas de pronto a gente já aceitou. E aí começamos, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio dessa confusão toda que foi esse ano, né? Que foi com a pandemia que atrapalhou, assim, paralisou a vida de muitas pessoas, né? Mesmo com tudo isso, a gente conseguiu fazer. Então, mesmo alguns lugares fechados, não deu pra gente curtir direito Curitiba, porque muitos lugares estavam fechados, né? O lançamento foi metade online, né? Foi metade presencial, então teve essas diferenciações também, né? Muita limitação. Então foi assim, bem desafiante. Você conseguir fazer um lançamento e horas antes, local onde era para ser, a justiça fechou. Era pra ter então sido teve que organizar ali um local rápido e graças a Deus foi perfeito. Isso, então tudo isso, gente, a gente aprendeu com improviso, né? Assim, você tendo plano B, C e D, porque tava tudo certo, o teatro que a gente ia apresentar, as coisas que a gente ia fazer, o cenário, tava tudo ok. Mas por conta da pandemia, e aí deu um outro surto assim do nada em Curitiba, nada assim, né? Deu um pico de novo no surto em Curitiba e muita coisa fechou, então a gente teve que fazer aquele improviso, né? Teve que bolar outro lugar, outra forma, então por isso foi metade online, metade presencial,
teve essas dificuldades aí. Mas, no final, tudo deu certo, a gente conseguiu fazer, né, e conseguimos alcançar vidas com essa peça. E nós queremos falar com vocês um pouquinho como foi esse desafio. Como que é pegar uma peça de um livro? Como que você escolhe, né? Qual o trecho escolher, né? Então, de um livro para poder encenar. E é isso que a gente vai passar para vocês um pouquinho de como é esse desafio. É isso aí. Primeira coisa que a gente teve que fazer foi ler o livro, né? Lemos o livro e perguntamos, conversamos, fizemos vários bate-papos ali com a autora do livro, Michele Gontijo, e ela deu uma ideia. Falou assim, olha, eu gostaria que fosse esse trecho do livro. Né? Isso. E a gente leu bastante, várias vezes o trecho do livro, para poder entender a ideia que queria passar. Então nós lemos o livro e focamos no texto, no trecho a qual ela escolheu. E ali a gente começou a criar os personagens. Então você vai lendo personagem por personagem, vai trocando ideias, e a gente começou a fazer uma seleção. Esse personagem tira a nota, esse personagem tira a nota. Aí nós começamos a ver como era o perfil de cada um, para poder começar a criar o ambiente, né? Não, e a gente fez vários testes com a nossa galera, né? Então a gente tinha 2 para cada papéis, né? Então teve quem era a atriz principal, tinha 2 preparadas, né? O rapaz principal tinha 2 preparados. Então a gente tinha tudo esquematizado. Porque isso é importante, porque vai que no meio do caminho acontece alguma coisa, dá um pererê, um piriri, dá um piriri, come alguma coisa, né, que não faz bem o estômago. E como é que faz? Então a gente tem que estar preparado para todas essas intercorrências que acontecem, que podem vir a acontecer no meio de uma apresentação, tá? Então a primeira coisa foi isso. Então quando você vai fazer a peça relacionada a um livro, um texto, alguma coisa que entregam para você, você tem que ler toda a história para você poder compreender e entender quem é cada personagem, né? E como ele se desenvolve ao decorrer da história. E a segunda coisa é você saber com relação ao autor o que ele gosta, o que ele quer, né? Então, no caso da Michele Gontijo, o que ela queria passar, qual era a intenção e qual é a parte do texto que é, na visão dela, mais empolgante, que vai chamar mais a atenção das pessoas. Então é interessante ter essa troca de ideias também, de informações, porque facilita bastante, porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre o outro, né? Sobre a outra pessoa. Então ela tem que ser a parte mais satisfeita da situação, digamos assim. É isso aí. Então, vamos lá. Nesse livro tem a personagem principal, que é a Bella Thor, né? E ela vai passar por vários desafios. Então, nós já pegamos de cara logo o papel principal e escolhemos e fomos dar vida a essa personagem, né? Fora do livro. Separamos e fizemos a roupa da Bella. Depois pegamos o segundo personagem principal, que é Lux. Fala um pouco de Lux. Nossa, gente. Lux foi um desafio. Né? Porque Lux, na verdade, é Lúcifer. Isso, Os dois eu acho que foi desafiador, tanto a Bella como o Lux, né? A Bella porque tinha que passar aquela ideia de ingenuidade, né? Porque na história ela ainda é uma jovem, né? Que está sendo preparada para a batalha, né? E no meio dessa preparação há uma prova. E é exatamente o texto em que a gente pega, que é essa prova que ela passa, né? E aí no meio dessa prova ela encontra Lux, que se apresenta para ela um tremendo sedutor, né? Então ele tem a cara de mal, ele tem a cara de imponente, mas ele também é extremamente sedutor, envolvente, né? E ele usa todas essas artimanhas para envolver a Bella. Engraçado que na escolha desse personagem, de imediato a gente escolheu, né? A gente fez alguns testes, mas não, vai ser o Jonathan, porque vai ficar legal, vai ficar muito bom. Ele conseguiu combinar bem ali com o personagem, né? Então, Lux tem tudo isso. E depois depois que ele veio... Não, mas peraí, calma aí. Você citou uma coisa, a gente vai ter que explicar. Por que porque você falou assim, tinha que ser, de cara a gente já decidiu ser o Jonathan? Por causa das características. Por causa das características, né, gente? Então, a postura imponente,
né, o jeito que ele conduziu a situação. Então, e tinha que mostrar a Lux e a Bella, no começo eles tinham que mostrar assim, um interesse e não interesse. Então, o interesse total de Lux em seduzir a Bella, né? E esse não interesse da Bella de quero deixar me seduzir, mas não tenho certeza se isso vai ser bom pra mim. Então, teve essa mistura. E aí, quando a gente ensaiou com eles e viu que a conexão ficou legal, que deu certo, vai ser assim, né? Bateu, né? Encaixou direitinho, né? E a postura dele, os ombros largos, tudo, então facilitou bastante também pro personagem. É isso aí. Você viu? Porque se a gente não explica o porquê tinha que ser o Jonathan, poderia ser qualquer um outro. Não, poderia pensar, ser sim. Né? Mas quando você vê um papel a qual vai representar, automaticamente você já olha pro seu grupo, você já vê fulano tem as características que eu preciso para compor esse personagem. Foi o caso do Jonathan, foi o caso da Bella, porque nós fizemos testes. Se nenhum dos dois pudessem encenar no dia, nós já teríamos plano B e plano C. Tinha, os outros estavam preparados. Então já estavam todo mundo preparado. Poderia fazer uma inversão de papéis ali que ia sair tudo bom, né? Tudo legal. Mas os primeiros seriam eles exatamente pela postura, pelo porte. Porque sempre tem. O Lux é aquela pessoa assim, cheguei e marquei presença. Marquei presença. Né? Então a gente fizemos vários ensaios ali para poder marcar a presença de palco. E engraçado que, gente, aí é hora de não só entender a história, mas buscar laboratórios fora, né? Então, ambos tiveram que estudar. Então, o Jonathan mesmo, ele teve que estudar como seria esse Lux, como seria esse personagem que é sedutor, envolvente, mas também depois ele é mau, né? Depois ele é imponente, depois ele humilha ela e tudo. Engraçado que ele fala que ele teve que se inspirar, ele teve que buscar alguns trejeitos, algumas coisas, numa série de Lux, né? Que passa na Netflix. E aí ele foi buscar isso, porque é muito semelhante, assim, né? Tem essa semelhança de um homem sedutor, poderoso, né? Que envolve uma mulher. E aí ele foi buscar isso. Então tem essa necessidade, você tem que buscar fora inspirações, estudar personagens ou pessoas que possam te ajudar, né? Então a Bella foi estudar como seria uma menina ingênua, mas ao mesmo tempo que quer e não quer se deixar seduzir, né? Como seria esse jeito, como seria esse cabelo, como seria essa postura, né? Ela fica encantada com tudo que ele oferece para ela, porque tudo era novo para ela. No livro não tinha nada, não tinha comida, era uma escassez, eles passavam fome. E aí Lux chega com várias coisas e ela fica toda admirada com tudo aquilo que ela desejava conhecer e não tinha ainda, né? Não tinha tido acesso. Então o grande desafio foi esse, mostrar essa ingenuidade e depois trazer, né, quando ela cai em si, que ela vê que realmente ela foi ingênua e ela precisava mudar a situação. Isso aí. E tivemos outros desafios também, que foi criar um ambiente para o Lux e um outro ambiente, uma outra sala no mesmo palco, mas totalmente diferenciado. Então criamos um ambiente para o Lux onde tinha uma cadeira humana para ele poder sentar e um outro ambiente que incluía dança, né? Incluía dança e tinha ali uns seres espirituais, sobrenaturais ali, que tinha algumas feras da noite que devoravam pessoas. E com isso elas faziam das pessoas de marionetes, né? Que elas faziam toda uma dança ali. A gente teve que criar isso. Isso, foi né? mesmo. Nós criamos isso ali para dar mais vida, mais emoção ainda, né? Nessa parte. A ideia era passar isso mesmo, era passar a ideia de dois ambientes. Como a gente teve, que nem a gente falamos, nós tínhamos local próprio, todo esquematizado para apresentar. Mas de súbito foi fechado, então a gente teve que se adaptar com o que tinha. Então a ideia era que o pessoal conseguisse visualizar, mesmo sem um cenário apropriado, que eram dois ambientes, que tinha um ambiente onde era como se fosse um vale, né, cheio de feras, devorando pessoas, devorando carne humana,
E um outro ambiente, que era uma sala de Lux, onde ele tinha o seu trono humano, né, propositalmente. Por quê? Porque ele domina, ele quer estar por cima, então ele quer dominar todo mundo e fazer todo mundo de marionete. E até o trono dele é de humanos, né? E aí ele faz isso. Então a ideia era ter esses dois ambientes mesmo, e que todo mundo entendesse que eram dois ambientes, que a Bela tem esse passar, ela passa por esse corredor, vai nesse lugar onde tem essas marionetes, onde tem essas feras fazendo essas pessoas de marionete e devorando elas, e depois ela entra na outra sala, que é a sala de Lux. É isso aí. Então, olha só como é legal. A gente pegou uma parte do livro e nós contamos, demos vida, né? Sim. A essa parte muito bem trabalhada, que é o que você sempre tem que fazer quando você for criar uma peça através de um livro. Você estude cada personagem, né? Pensando em roupa, figurino, tom da voz, trilha sonora. Trilha sonora foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Porque foi ele que criou toda a parte da trilha sonora. E engraçado que tinha que encaixar cada coisa. Tinha que encaixar. Então, ambientes diferentes, música diferente, ações diferentes. E aí, porque assim, a peça não podia ter falas, porque a gente estava naquela incerteza do lugar que ia apresentar. Então, assim, se o local não for apropriado, e aí, como é que faz? Então a gente teve que toda essa preocupação. Então tem que ter fala, mas ao mesmo tempo não pode ter fala. E aí a gente criou essa peça dessa forma, com que qualquer lugar que a gente apresentasse, as pessoas conseguiriam entender o que estava acontecendo. E aí a trilha sonora foi de fundamental importância, né? Porque ele teve todo esse desafio. Fala pra gente um pouquinho desse desafio de você conseguir encaixar isso e fazer assim, né? Porque a hora que a menina de preto, que é a Gosma, vem, vocês vão ver, já cura na Bela. Gente, dá aquele tempo certinho. Como você conseguiu encaixar tudo isso? Na verdade, a trilha sonora ela foi sendo montada durante os ensaios, né? A gente começou a conversar, a fazer o laboratório ali, como seria cada papel. E como a gente foi conversando e fomos anotando ali, à medida que a gente foi lendo o livro e fazendo um bate-papo sobre o assunto, cada um foi falando, não, essa parte tem que ter drama, essa parte tem que ter ação, aqui tem que entrar um suspense, aqui você tem que dar leveza, depois você tem que bater pesado de novo, porque vocês vão ver que vai ser uma trajetória da música, ela vai começar lenta, suave, mas de repente ela dá uma batida forte, tum, e começa um suspense, tum, dum, 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 dum. Sabe que é filme de terror que você fala assim, vai acontecer alguma coisa? Tem muito disso no filme, né? Aquela sensação que a música vai te dando uma preliminar do que vai acontecer. E quando você tá ali na tensão, a gente não nega, acontece, né? Então você fica assim, nossa, ficou legal, né? Tem a parte da caveira, tem um desafio, foi criar uma gosma. Porque no livro fala que tem uma gosma que ela vem andando e ela vai subindo pelo pé até tomar conta da pessoa e entra pela boca da pessoa. Como criar isso, como dar vida a isso, nós conseguimos reproduzir isso, né? E foi muito interessante essa parte, foi muito bem colocada. E engraçado que cada um via isso como uma coisa. Então é o pecado, não, é o medo, não, aquilo. Então cada um assim começou a imaginar uma coisa, né, da Gosma. Foi muito interessante, foi divertido, foi desafiador, foi empolgante. Foi empolgante. Então, olha só, estude cada personagem, estude tudo que você tem que fazer de figurino, trilha sonora, maquiagem, cabelo, peruca, máscara. E o ambiente também, né? Porque assim, os meninos na peça, eles têm que ter na cabeça dele como que é o local. Eles têm que criar na mente o local e você tem que criar para reproduzir também, se for o caso. Isso. Então, não vai dar para vocês verem isso, porque o local que a gente tinha para apresentar era para ser todo no mesmo nível, né, da peça, mas como não foi possível, então os meninos tiveram que apresentar imaginando realmente ali o ambiente. Como seria aquele vale com aquelas feras e como seria aquele trono de Lux, né? Aquela sala de Lux, né? Isso.
E os meninos também que fizeram o trono também foi desafiador pra eles, né? Os meninos pra fazer o trono pra eles falaram assim... 10 minutos! 10 minutos parado na mesma posição, sem poder se mexer. E com o Luke sentado todo imponente ali, colocando a mão sobre eles, fazendo alguns gestos que ainda complica mais o trono, que o trono tem que ser suave, tem que ser macio. Né? Então foi bem desafiador pra eles. Mas... vamos deixar agora com ele para eles verem a peça? Vamos. Veja uma peça, analise cada personagem, tá? O olhar de cada um, o jeito de cada um. Veja como ficou o resultado final. Lembrando que a gente pegou a ideia e a autora nos deu uma dica, um norte de como ela mais ou menos gostaria. E o restante, gente, foi tudo laboratório, foi tudo com todo mundo junto. Aqui é o plano, a gente colocou, esse aqui é o pra gente fazer. Como vamos fazer? De que jeito vamos fazer? E se você puder, leia o livro. Vai te ajudar também a entender, né, a história do livro e como a gente conseguiu reproduzir. Porque algumas coisas a gente deu aquele toque, né, gostoso do livro. Aquela modificadazinha para você entender legal. É isso aí. E veja como ficou. Do início ao fim, tá? Vamos lá. Vamos ver o que você vai sentir ao assistir essa peça. Desde a introdução. Bora, evangelizar! Essa tava! Bora, galera!
nunca vi alguém tão amaldiçoado quanto você. Você é mesmo uma tola. Levanta.